Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós no livro de Samuel hoje, nós chegamos numa parte que tem uma história muito conhecida, aquele do confronto entre Davi e Golias. Uma página muito interessante porque é a vitória do Deus de Israel através da juventude, da fragilidade de Davi contra o grande Golias. Um texto que nós na liturgia só ouvimos parte dessa longa história, mas que é muito interessante porque a altura que se atribui a Golias não é possível que um ser humano tivesse aquela altura toda. Então é o temor do povo de Israel que faz com que eles supervalorizem a grandeza, o poder de Golias. Mas assim que começa o nosso texto, naqueles dias Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: ninguém desanime por causa desse filisteu, eu, teu servo, lutarei contra ele. Aqui começa a relação com Davi e Saul, que nós vamos ver também como vai terminar. Mas esse jovenzinho que vem e que se oferece, e Saul temeroso vai dizer: não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então nós temos assim a prontidão, a confiança de Davi de um lado e o temor de Saul. Mas Saul não vai ter muita opção, ele não tem outra pessoa para oferecer. Então ele vai ali e aceita. E Davi vai responder: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. E Saul vai dizer: vai, e que o Senhor esteja contigo. Ora, aqui acontece o episódio que Saul, para proteger Davi, vai tirar sua própria armadura e vai colocar sobre Davi. Davi não consegue nem se mover, um jovenzinho com aquela armadura, que lembrem-se que Saul era descrito como um homem que era o mais alto da sua tribo, da sua família. Então Davi vai dizer: não posso me mover com isso, eu vou com a força do Deus de Israel. E ele escolhe para usar como instrumento de guerra aquilo que era o seu instrumento cotidiano para lidar com as ovelhas. Então é com isso que ele vai, não com outra coisa. Então, com a sua funda nas mãos, avançou contra o filisteu. E o filisteu vê aquilo e começa a zombar de Davi. Então começa a desprezá-lo. Sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E a resposta de Davi: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Então, a expressão, falando da sua vitória, Davi não vai atribuir a si, mas a ação de Deus, do Deus de Israel, através da sua pessoa, contra o poderoso, o gigante Golias. E assim, então, conhecemos o desfecho dessa história. E então, depois, o povo que fica amedrontado por causa daquilo que os filisteus, amedrontados por causa daquilo que esse pobre e frágil Davi vai fazer. Essa história, no âmbito da espiritualidade, ela é para ensinar também uma dimensão, aquela da leveza da vida, da leveza espiritual, de não se sobrecarregar do peso dos próprios problemas, da própria fadiga, na relação com os outros, na relação com Deus. Saul queria colocar sobre Davi o peso da sua armadura, e Davi vai dizer: não aceito, e vai optar para levar consigo somente aquilo que ele saberia administrar, a sua funda e a bênção do Deus de Israel. É esta bênção que protege, é esta bênção que sustenta o seu povo. Por isso o salmo de hoje nós vamos rezar:
Bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Ele é meu amor, refúgio, libertador, fortaleza e abrigo, é escudo. A vós que dais a vitória aos reis e salvai vosso servo Davi. Então se contempla aquilo que esse Deus rico em misericórdia fez na vida de Davi e que salva Davi das mãos de Golias e dá a vitória ao povo de Israel. Ao final os filisteus debandam, fogem, com medo de quê? Daquele frágil jovenzinho que não era quase que nem encorajado por Saul. Na aclamação do Evangelho de hoje nós vamos dizer: Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. Então essas ações do Senhor, da pregação, do anúncio e da cura. E é justamente uma cura que nós vamos ver hoje no Evangelho. Jesus está numa sinagoga, muitas vezes Jesus está ali, no local de culto, no local da palavra. O Filho de Deus, a palavra encarnada, percebe que humanamente ele precisa de fazer um caminho de fé e que esse caminho de fé se faz através da palavra de Deus. Então, havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Então, o tema do sábado, que é o princípio fundamental do povo de Israel, que nasce então a partir do Gênesis, que era um modo de fundamentar o descanso sabático. Deus que cria o mundo em 6 dias e no 7º dia descansa. Mas isso se tornou assim, não a serviço do homem, mas o homem a serviço de um preceito. Então este homem sofrido, Jesus não quer prolongar nem por mais um dia o sofrimento deste homem e chama-o para estar no centro. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao redor, cheio de ira e tristeza. Essa ira que é usada na palavra de Deus, também em outros momentos nós vamos encontrar, ela é um modo de dizer cheio de compaixão e misericórdia. A ira de Deus se acende quando ele, movido de compaixão, não é conforme a injustiça. Então, tanto é que a tradução algumas vezes usa cheio de ira ou cheio de compaixão, porque é o mesmo sentido a partir dos textos do Antigo Testamento. Porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Então, eles estão condenando Jesus porque está fazendo mal, o bem, mas eles estão fazendo mal em um dia de sábado, que é tramar a morte de Jesus. Irmãos caríssimos, Jesus, quando vai falar desse tema ao longo do Evangelho, vai dizer assim: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, isso vale para todos os mandamentos da lei de Deus. Nós vivemos um caminho de fé para nós nos tornarmos cheios de compaixão, de misericórdia na relação com o nosso irmão. O sofrimento do nosso irmão não deve ser prolongado por causa de outras convicções que nós tenhamos, porque no aliviar esse sofrimento, nós estamos vivendo a nossa dimensão de fé, a nossa dimensão evangélica. Na antífona da comunhão de hoje, nós vamos assim rezar: sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Então, essas duas dimensões no caminho de fé é muito importante. Crer no amor de Deus. Deus é amor. É o texto da 1 João que nós ouvimos no tempo de Natal. E uma outra certeza que é preciso: sabemos que Ele nos ama, que o Senhor tem um amor especial para com cada um de nós. A oração da coleta de hoje é a mesma que nós já rezamos antes. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.